Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. O nosso programa agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Este é o site do sindicato que você pode assistir este programa e outros da nossa grade e, claro, também ver inúmeros projetos que o sindicato oferece para você e também para a sua família. Por isso, o programa Visão Trabalhista em Debate é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. A minha convidada de hoje é uma das fundadoras da União de Mulheres de São Paulo, também é fundadora e conselheira da Associação de Mulheres Marisa Dandara de Taboão da Serra e região e participante da Marcha Mundial de Mulheres e da Articulação das Mulheres Brasileiras. A minha convidada de hoje é Terezinha de Oliveira Gonzaga. Terezinha, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Terezinha, eu começo o programa desse tema muito importante, que é a situação da mulher no mercado de trabalho. Tema esse que você pode participar mandando as suas perguntas. Terezinha, de acordo com o Anuário das Mulheres Brasileiras de 2011, no mercado de trabalho, as mulheres ainda não são a maioria no setor de serviços domésticos e serviços de cuidados, como educação, com 17%, saúde e serviços sociais, com 16,7%. Para você, a que se deve este cenário? Primeiro, pela desvalorização que esses serviços têm na sociedade hoje, né? A educação com os baixos salários que as professoras têm, que a maioria, 99% da categoria são mulheres, a dupla jornada de trabalho e essa questão de achar que a mulher é que tem que cuidar, né? E ela está, por exemplo, nos hospitais, elas são maioria absoluta, né? Nas enfermeiras, as psicólogas, as assistentes sociais, assim como na política de assistência social. 99% são mulheres assistentes sociais, né? Esse é um grande motivo. Então essa desvalorização parte desse princípio que você acabou de citar. Sim, porque a sociedade não valoriza, tanto é uma grande discussão a questão da saúde, inclusive para a eleição da presidência da República, a grande discussão era saúde e educação, como ainda é, né? E a necessidade de capacitação, inclusive, no crescimento econômico do país, né? E as mulheres são capacitadas para serviços de cuidado, né, e para serviço doméstico. Dentro dessa sua análise, Terezinha, eu pergunto o seguinte: quais são as principais dificuldades, então, que as mulheres encontram para ingressar no mercado de trabalho? Primeiro, essa ideia de que a mulher ela tem que ser responsável pelo serviço doméstico e pelo cuidado dos filhos. Né, que a dupla jornada de trabalho é o serviço doméstico e a tripla para cuidar dos filhos. Que não tem hora para entrar, não tem hora para sair. Trabalha de domingo a domingo. Sobrecarga de trabalho muito grande. E aí as mulheres procuram profissões que elas trabalham menos período, um período menor, por exemplo, professora. Se bem o salário é tão baixo que hoje em dia as professoras trabalham 2 turnos, hoje 2 escolas. Muda, mas acaba dobrando o horário. E isso é um problema muito sério, porque ela acaba sendo também na pirâmide a mais pobre. Se ela for negra, então nem se fala, né? Porque ela vem com uma herança muito grande de todo o processo de escravidão, e isso... Agora, tem outras questões que impedem que a mulher vá para o mercado de trabalho. Por exemplo? A violência de gênero. Então, a violência doméstica, que é muito grande, né? E a mulher falta no trabalho, às vezes é demitida, porque apanha. Então, hoje existe, no pleno século XX, existe? Sim, claro, existe essa estatística aí. 10 mulheres por dia são assassinadas por questão de violência de gênero, que é a relação afetiva entre homem e mulher. Nós já tratamos esse tema aqui no programa e, inclusive, essas violências estão associadas, inclusive, aos ciúmes, né? A grande parte delas é por ciúmes. Ciúme não, é que ela acha que a mulher é propriedade, né? E para também mantê-la fazendo toda a infraestrutura que ela garante para o homem, né? Porque tem essa cultura de que a mulher tem que cuidar do homem, né? E a mulher, ela quer ter uma relação de igual, como 2 adultos, ela não quer ser a escrava, né? E culturalmente é muito difícil de mudar. E também quando ela vai para o trabalho, ela tem porque o machismo é uma ideologia patriarcal, onde o corpo da mulher é propriedade de todos os homens, né? Você tem esses escândalos de ginecologistas que manipulam o corpo das mulheres, dentistas, né? E o patrão.
né? E por isso que tem, inclusive, uma lei federal sobre o assédio sexual, né? Porque é muito frequente o estupro, o assédio às mulheres no trabalho, né? Barbaridade. Mesmo porque os homens é que têm o cargo de chefia e eles ameaçam demitir, etc. Então, isso também prejudica todo o processo das mulheres no acesso, né? Agora, tem outro problema que talvez a senhora concorde comigo. Segundo o anuário, apenas 18% das mulheres do Brasil dispõem de creche para os filhos, que é um outro grande problema. Aí que você quer que você Sim, que vai cair no fundo na mesma coisa. Esse número é muito pouco. Como garantir um emprego, então, em um lugar seguro para os filhos de hoje, por exemplo? Primeiro, eu vejo da seguinte maneira: creche, direito da criança, está na Constituição, e foi uma luta das feministas. Se a história de que creche é direito da mulher, por muita gente distorce, nós defendemos que a criança é filha do pai e da mãe. Certo. Então, os homens também tinham o direito de levar seus filhos para a creche no local de trabalho. Como ele devia ter direito, ele ia ao médico com a criança e o atestado de saúde, que o atestado dele ser reconhecido no trabalho, coisa que ainda não acontece, né? A licença paterna, o homem não é, desde menino, treinado para cuidar, para brincar de boneca, por exemplo, né? E as mulheres que põem as crianças para brincar com boneco, menino igual a menina, tem todo um preconceito de achar que você vai distorcer a função, a masculinidade do menino. E, na verdade, a menina, quando está brincando de boneca, ela está aprendendo a ser mãe, né? Porque ela troca, ela dá banho, ela dá mamadeira. Então, toda essa socialização, ela tem que ser transformada. E aí entra a escola, né? As professoras que podem fazer esse tipo de trabalho na educação, e que as que fazem são discriminadas, inclusive pela instituição. Então, tem toda uma outra luta que tem que ser feita para que a creche, ela é um equipamento educacional, ela não é depósito de criança, certo. E é o que vem acontecendo, porque se terceiriza com um valor muito baixo por criança. Então, você vê lugares assim horrorosos que as crianças estão. Agora, Terezinha, tem as suas exceções dos homens que participam efetivamente dessa... Claro, já tem algumas exceções, né? Tá. Porque isso é uma luta muito antiga, né? Tá. Muito antiga. Tá, ok. Né? Eu era menina, né? Nós somos 5 mulheres, e meu pai dividia, dava banho na gente, tinha uma divisão, minha mãe trabalhava fora, mas... ele também era machista, porque ele não deixava nós fazermos algumas coisas que os meninos faziam, como andar de bicicleta, jogar bola, jogar futebol. Então era, né, olha, Terezinha, contraditório. Eu não costumo usar o espaço do programa Visão Trabalhista em Debate para dar exemplos, mas aqui está o apresentador aqui, é a prova viva disso. Eu posso falar com toda certeza de que realmente eu como pai do Enzo e do Pedro, tenho feito isso, sempre fiz isso, inclusive eles são muito apegados a mim, porque minha esposa já sai cedo de manhã, eu acabo dando banho, troco leite, tudo aquela coisa toda. Então eu brinco com os meus amigos, inclusive, que só não dei de mamar, o resto fiz tudo. Médico, tudo eu que faço até hoje, inclusive. Então é prazeroso. Você, pai que está me assistindo, que tem essa questão de achar que é machista e tal, não pensa assim. É maravilhoso o papel de mãe, poder ajudar a mãe, é muito bom, e eu falo que é até exagerado. É você exercer o direito, claro, o seu direito de ser dúvida, pai, de conviver com aquela criança. Inclusive nós, da União de Mulheres, é que lançamos uma proposta de licença paternidade, que fomos execradas na época, né? E hoje se vê que... E nós pedimos 30 dias, e foi aprovado na Constituição com muita briga e muito lobby, 5 dias, né? E mesmo assim, os empresários compram os 5 dias do pai. Mas para quê? Para o pai... ver a criança nascer, se emocionar, porque o machismo, sem dúvida, ele reprime muito o homem. O homem não pode chorar. Verdade. E o homem, quando vê o seu filho nascer, ele chora, ele se emociona ali. Verdade. Né? Verdade. Então, o feminismo, ele quer desconstruir essa dureza do machismo. Com certeza, muito bom. Para as pessoas se tornarem muito mais humanas. Sem dúvida. E realmente se construir uma sociedade justa. É muito bom. O que a Terezinha falou, eu só completo dizendo que quando meus filhos nasceram, pude acompanhar desde o parto, é maravilhoso, eu nasci de novo, e a minha vida se transformou a partir do momento que meus filhos nasceram. Hoje, sou uma outra pessoa graças ao nascimento deles. Estou recebendo aqui em nossos estúdios a Terezinha de Oliveira Gonzaga, ela está tratando o tema, a situação da mulher no mercado de trabalho. Acesse o nosso e-mail e participe do programa. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.
Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do nosso programa de hoje é sobre a situação da mulher no mercado de trabalho. A minha convidada é a Terezinha de Oliveira Gonzaga. Ela é uma das fundadoras da União de Mulheres de São Paulo e também fundadora e conselheira da Associação de Mulheres Marisa Dandara de Taboão da Serra. Terezinha, em relação aos salários, tema sempre polêmico, as mulheres tiveram grandes avanços nos últimos anos, pelo contrário, pelas pesquisas que foram apresentadas. A senhora concorda? Não. Temos avanços? Eu não acho. Sabe por que nós não tivemos avanços? Porque como nós somos maioria na infraestrutura da sociedade, e esses salários, principalmente de educação e saúde, caíram. Caiu o poder aquisitivo. Desde 1964, com o golpe militar, a grande bandeira foi o arrojo salarial. Tanto é que as mulheres brasileiras foram em massa para o mercado de trabalho, porque o homem não dava conta mais de ser o provedor, né? Por isso que ela foi para o mercado de trabalho, porque como ela já tinha toda a carga dos filhos, não foi uma reivindicação das mulheres. No caso brasileiro é muito claro isso, as estatísticas mostram, né? Vem um arrojo salarial, cai a estabilidade no trabalho, porque entra o fundo de garantia, e os salários são arrochadíssimos. Tanto é que o salário mínimo que deveria você pagar aluguel, né, tudo, os gastos da família, hoje dá para uma pessoa, e muito mal, né? Então, não houve um aumento no salário das mulheres. O que houve, uma pequena porcentagem das mulheres abriram mão de ser mães, abriram mão de muitas de casarem, né? Isso já tem estatística, que muitas mulheres executivas estão casando depois dos 35 anos. Né? Por quê? Porque elas sabem que é tudo nas costas delas, então, e o mercado, ele é muito cruel na disputa, certo. Né? Para os grandes cargos, inclusive, que são menores a quantidade de cargos, né? Okay. Então, e na educação, um professor, eu fui professor uma época da minha vida, e eu deixei exatamente porque o arrojo foi muito grande. Ou eu passava a dar 44 aulas, e aí eu tinha que trabalhar 16 horas por dia, ou então eu desistia da profissão, fiz outra faculdade, fui fazer outra profissão. Né? E que enfrentei uma série de coisas, porque eu fui para a construção civil, sou arquiteta agora. Que é um problema muito sério, porque é muito machista, os operários pedreiros não respeitam muitas mulheres que vão para o campo de trabalho, e você, quando vai competir com outro arquiteto, normalmente eles pegam o homem arquiteto, sim, né? Sim. Então, claro que as mulheres melhoraram sua condição de vida, porque antes ela vivia com a migalha do salário do marido. Certo. Então agora ela tinha o dela que ela ganha, mas não teve esse boom aí na... Tá. Por que ainda, então, o rendimento do salário das mulheres é menor que dos homens? 70%, né, do salário dos homens. Por quê? Porque além do machismo. O capitalismo, né, o capitalismo, a sua essência é vivendo a exploração da mão de obra. Né? E a mulher é um exército de reserva. Tanto é que você vê exemplos muito claros de profissões que eles queriam abaixar o salário, eles começaram a pegar as mulheres. Como no caso dos garis. Né? Até 25 anos atrás, as mulheres não iam para a rua varrer rua. Né? Inclusive teve uma comoção, muita gente questionou se isso deveria ser trabalho para mulher, aí eles botaram o nome de margaridas, né? Para adorar a pílula, mas no fundo era para baixar salário. As cobradoras de ônibus teve esse tipo de coisa, né? Até na profissão de jornalismo se colocou muito essa questão, né? Que abaixou o salário. Normalmente a feminização da pobreza ela é acompanhada de um achatamento do salário na saúde. Os médicos ganhavam muito mais. Né? Então, conforme vai o salário maior, a quantidade de mulheres é menor. Agora, a licença maternidade é considerada um dos empecilhos para a melhor colocação da mulher no mercado de trabalho. Você concorda? Eu não concordo. Né? Porque a licença maternidade, quem paga a licença maternidade é o INSS. Então, o patrão não tem prejuízo. Então ele substitui a mão de obra como se fosse uma peça, né? Não tem. Então, e 4 meses não altera muito. Essa discussão, porque eram 3 meses antes de fazer a constituinte. Aconteceu essa discussão, que ia atrapalhar as mulheres, papapá. Aí nós aprovamos, aplicou, não atrapalhou. Muito pelo contrário, continua aumentando a mulher no mercado de trabalho, né? E as mulheres hoje em dia têm menos filhos, né? As estatísticas do IBGE estão mostrando, 2,19 por mulher, inclusive as mulheres que moram nas favelas.
Então existe uma escolarização muito maior das mulheres e, à medida que existe isso, ela cuida mais do seu corpo, ela cuida da sua fertilidade, assim como uma série de lutas que se fez para os anticoncepcionais, etc., que agora tem uma variedade muito grande. Agora, Terezinha, as escolhas pessoais, como a decisão de ter filhos, afetam a carreira, na sua opinião? Claro que afeta, porque a criança, quando fica doente, ainda é a mãe que fica. Com que influência isso tem, costuma ter essa intensidade? A gente recebe denúncias na União de Mulheres, porque as mulheres ainda participam muito pouco dos sindicatos, né? Então, as entidades feministas, como nós discutimos essa questão, muitas vezes são procuradas por essas mulheres para serem orientadas, né? Existe ainda solicitação de empresário da laqueadura, existe, se ela é solteira, eles preferem, né? Preferem por vários motivos. Solteira, jovem, porque é mais fácil de você explorar e de manipular, né? Então, além de fazer sexo só, etc. Tem uma contradição nesse ponto aí que você citou, por exemplo, contratar uma pessoa jovem, sinal que ela, se não tem filho, vai lá, pretende ter filhos e tendo filho. Sim, muitas escondem. Muitas casam, tiram aliança na hora de entrar, ainda acontece muito isso. Né? Isso aconteceu quando eu era menina, que eu lembro que as mulheres as operárias iam trabalhar, elas escondiam que elas eram casadas. E hoje eu pensava que também já tinham, e volta e meia a gente fica sabendo desses casos, né? De pedir o atestado de laqueadura. Nossa. Né? Então, isso é muito presente. Assim, nós recebemos algumas denúncias de que eles controlavam se ela menstruava todo mês. Meu Deus. É, complicado, né? O tema do meu programa de hoje é a situação da mulher no mercado de trabalho. A minha convidada é a Terezinha de Oliveira Gonzaga, uma das fundadoras da União de Mulheres de São Paulo, também é fundadora e conselheira da Associação de Mulheres Maria Dandara de Taboão da Serra e região, e claro, ela é participante da Marcha Mundial de Mulheres e da Articulação das Mulheres Brasileiras. Acesse nosso e-mail, participe do programa no visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas a Terezinha. Fique conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista e Debate. O tema do nosso programa de hoje é sobre a situação da mulher no mercado de trabalho. A minha convidada de hoje é Terezinha de Oliveira Gonzaga. Terezinha, quais são os principais desafios, na sua opinião, enfrentados hoje pelas mulheres que chegam aos cargos mais altos e de suas profissões? Inúmeros, né? Primeiro, abrir mão da sua vida, às vezes, afetiva, adiar muito a sua maternidade, que eu já até citei, né? E existe uma competição muito grande, né? E as mulheres, elas têm dificuldade de poder organizar toda essa parafernália de tarefas que ela possui. Além de que as mulheres, elas são pouco incentivadas para ir para as carreiras de ponta de ciência tecnológica, né? Agora, Terezinha, mecatrônica, sim, sabe? Tá. As pessoas, a minoria é mulher. Não querem enfrentar. Não é que elas não querem, não. Elas são desestimuladas desde menina. Tá. Desde até o quartinho, né? Quando você vai... Você já viu as decorações de quarto? Para menina e para menino? Sim. Então, para a menina é passiva, né? A bonequinha. Para o menino, não. É incentivo à engenharia, né? Pode ver. Já começa por aí, que são meus colegas arquitetos fazem esse tipo de decoração de interior, que é estímulo para que ela seja passiva, porque ela cuide só de bebê, vai ser professora, etc. Agora, Terezinha, entre as mulheres, existe essa complexidade, esse apoio entre elas, vamos lá, vamos enfrentar? Ou é uma competição, como você acabou de citar, assim, estou nem aí, se é mulher ou não, eu vou garantir o meu espaço. Existe essa união entre elas? União, assim, existe os movimentos sociais, né? Certo. Porque as mulheres estão em todos os movimentos sociais. O fato de eleger o resultado de uma presidenta mulher são 36 anos de feminismo, né? Da segunda onda do feminismo, que é a minha geração, onde as mulheres foram para tudo quanto é coisa, né? E é um movimento social. Então você pode dizer que é uma certa união, né? Tá. Por isso que existe a União de Mulheres de São Paulo, Sim. porque a Marcha Mundial, então tudo é fenômenos internacionais, né? Então existe inclusive um projeto feminista de mundo, né? Isso, inclusive esse ano vai ter os 30 anos do feminismo latino-americano, que vai ter um encontro feminista latino-americano na Colômbia, porque isso é um fenômeno muito forte de ser um movimento de massas.
Na América Latina como um todo, nós fizemos 14 encontros internacionais feministas. E vamos né? acompanhar, o Visão Trabalhista em Debate está então, acompanhando. E isso mostra que as mulheres elas estão aguerridas, elas estão muito na ofensiva. Né? Agora, Terezinha, a mãe continua sendo a principal base de educação e cuidados para os filhos em casa. Como as mulheres podem fazer para dividir essas tarefas cada vez mais, as responsabilidades com os pais? Primeiro que eu não acho que é uma tarefa das mulheres. Eu acho que é uma tarefa do Estado. A minha pergunta já começou errado. Não, porque sabe que joga sempre na família, Verdade. joga a responsabilidade individualmente. Não, o Estado, ele incentiva o machismo. Por isso que nós estamos brigando por 50% nos partidos políticos, por 50% no sindicato, porque nós pedimos pedir 52%, porque nós somos a maioria da população. É, a maioria da população, certo? sem dúvida. Mas nós estamos ali, nós queremos dividir. Né? Porque o Estado, na hora que tiver a mulher lá, ela vai ter um olhar diferente. Né? E aí vai modificar esse tipo de coisa. Que volta a falar, o homem vai aprender a fazer comida desde cedo. Agora, nós também não queremos jogar toda essa carga nossa para o nosso companheiro. Nós queremos que a sociedade considere que isso é um trabalho doméstico e ele precisa, a sociedade precisa desse trabalho. Porque ninguém vai sujo trabalhar, alguém lavou a roupa. Ninguém vai, o operário vai para a fábrica, não vai sem a marmita, alguém fez. Né? Então, é muito importante que tenha restaurante dentro das empresas, certo. Que tenha restaurante popular, porque você chega do trabalho, você compra a sua comida, devia ter por bairro um restaurante popular. Né? E, inclusive, abriria empregos. Sem dúvida. Né? Uma coisa legal. Então, as lavanderias coletivas. Agora, algumas situações, os dois vão ter que dividir. Criança que chora de noite, né? E aí, essas coisas que alguém fica doente, aí tem que dividir, não tem outro jeito. Eu né? sei muito bem o que é o café da manhã, de você fazer junto, porque... Claro, né? No domingo você cozinha junto. Sem dúvida, participa, aí né? sim, né? Porque não, é mesmo porque a alimentação pode ser considerada uma confraternização entre as pessoas. Sem dúvida. Né? Mas o grosso do cotidiano, nós defendemos a socialização e o Estado tem que ter políticas públicas em cima disso. Agora, Terezinha, ainda acontece de muitas mulheres abrirem mão de uma carreira de sucesso, né, para poder se dedicar à vida pessoal. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que eu defendo que as mulheres têm que definir a sua vida. Sabe, o que eu acho errado é o Estado definir. Porque, por exemplo, nós tivemos momentos que era importante que a mulher parisse bastante, porque precisava de braços para a agricultura e braços para as máquinas, né, que hoje estão automatizadas. Então, dá-lhe mulher, né, tem uma mulher que morria, nunca umas mulheres morreram tanto de parto como nessa época. As mulheres não chegavam nem na menopausa. Porque elas assim, engravidavam anualmente, porque tinha... Então, o Estado que determinava, a economia que determinava. Né? O sistema econômico precisa de gente para trabalhar, então bota a mulher para parir. E isso é a grande luta da segunda onda do feminismo, que é exatamente isso. As mulheres têm que decidir se elas querem ser mães ou se elas não querem. E só ela vai saber se ela está preparada para ser mãe ou não naquele momento. E se ela quiser ficar curtindo o filho dela até onde ela achar que deve, é o direito dela. Claro. Só que ela tem que ter garantias na sociedade. Porque ela não cria o filho para ela. O filho depois que cresceu vai para a sociedade. Sem dúvida nenhuma. Né? Assim como o homem também. Se o homem quiser ficar com o filho, depois principalmente que desmamou, e ele devia ter esse direito também. Legal. Querer ficar com o filho. Bacana. Não é? Bacana. Prova disso é minha cunhada que não optou por não ter filho e prefere cuidar da vida pessoal. Sim. Um abraço a Elisângela, que está nos assistindo. Qual a avaliação sobre o programa Mulheres 1000, que pretende formar, Terezinha, e inserir 100 mil mulheres no mercado de trabalho até 2014? Eu acho ótimo. Agora, o que a gente precisa discutir é qual é o mercado de trabalho. Porque o que a gente tem visto nesses incentivos aí à profissionalização das mulheres, principalmente para as mulheres mais populares, é um monte de curso de cabeleireiro, um monte de curso de corte e costura, coisa que hoje existem as confecções, né? E nós queremos que as mulheres sejam capacitadas, como já repeti várias vezes, sim, nas questões mais que têm salários maiores. Ou então se aumenta o salário, se valoriza esses trabalhos para que elas ganhem mais. Né? E isso é um problema que a gente tem que enfrentar. Eu até tenho um dado aqui do Plano Nacional. Quando nós fizemos o primeiro Plano Nacional de Política para as Mulheres, da Secretaria Especial da Presidência da República, a Conferência das Mulheres traçou uma meta.
de aumentar a quantidade de mulheres nas atividades do mercado de trabalho. De 2013 a 2006 aumentou 2,95%. Depois caiu com a crise econômica. E do homem aumentou. Por quê? Porque o governo, na hora de implementar os recursos para aumentar a economia, a produção econômica, foi na construção civil, que é tida essencialmente como masculina, e na automobilística. E aí as mulheres, pelo contrário, as mulheres perderam a sua capacidade, a sua possibilidade de entrar na economia de uma forma mais abrangente e mais contundente. Certo. E isso nós estamos questionando. Né? Assim como nós estamos questionando a proposta do Ministério da Previdência de diminuir os nossos anos, os 30 anos de recolhimento. O Garibaldi, inclusive, que está... o Garibaldi Alves. Nós estamos discordando radicalmente, porque esses 5 anos de diferença com o homem igual, exatamente por quê? Porque nós fazemos trabalho doméstico. Por isso que nós queremos aposentar 60 anos. Ele quer que seja igual. E ele quer que seja igual. E nós discordamos. Né? Isso foi uma grande luta na Constituição de 1988. Bacana. Eu tive o prazer de conversar hoje com Terezinha de Oliveira Gonzaga. Ela é uma das fundadoras da União de Mulheres de São Paulo. Ela também é fundadora e conselheira da Associação de Mulheres Marisa Dandara de Taboão da Serra e região e participante da Marcha Mundial de Mulheres e da Articulação das Mulheres Brasileiras. Terezinha, foi um prazer imenso te receber aqui, que tratou o tema Situação da Mulher no Mercado de Trabalho, muito esclarecedor o tema, e você que não pôde acompanhar toda a nossa entrevista, é só acessar o site do sindicato e assista o programa, que é muito bom, é interessante, vale a pena você assistir de ponta a ponta. Terezinha, obrigado pela sua presença. Obrigada, e tomara que a gente consiga salário igual para trabalho igual, né, futuramente. Sem dúvida, estaremos de olho. Agradeço a você, telespectador, e eu tenho certeza que muitas são mulheres que nos assistem. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação. Acesse o nosso e-mail sempre e mande suas perguntas quando quiser. Acesse o nosso site www.sindmetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês no próximo programa, se Deus quiser. Tchau.